Olá, hoje estamos aqui na UC com Hugo van der Ding, que acaba de lançar o livro O Lixo na Minha Cabeça. Vamos conversar com ele sobre este livro e sobre outras curiosidades da sua vida, da sua escrita e do seu humor. Hugo, as tuas biografias dizem que tu és muita coisa, mas tu sentes-te português? Sou português, nasci em Portugal, vivi foi muito tempo fora, na Holanda, de onde a minha família é originária, por isso daí este apelido Van der Ding. E fui em busca das minhas próprias raízes holandesas. Isso fez-me viver fora, fez-me sentir ainda mais português ao perceber que estava a fugir de uma coisa que também existe na Holanda, nomeadamente o humor de pastelaria, que é aquela coisa de dizeres queria um café, queria já não quer. Isto também acontece nos países da Europa do Norte. E como é que tens vivido lá em Amsterdão? Influenciou a tua vida ou mudou a tua vida de alguma forma, para além dessa percepção de que afinal não somos tão diferentes? Sim, mudou. Agora falando um bocadinho mais a sério, mudou muito mesmo. Eu vivi em Amsterdão dos 23 aos 28, que é uma idade, como toda a gente que já passou por essa idade sabe, muito formativa. Talvez dos 20 aos 30 anos é quando te formas um bocadinho como pessoa. E viver num país que em muitas coisas tem sido precursor de direitos e liberdades civis, como nós sabemos, pelo menos na Europa, porque depois há países muito mais à frente, por exemplo, na Arábia Saudita, mas foi muito importante conhecer essas outras maneiras de levar a vida. É engraçado, nós hoje discutimos muito cá em Portugal a questão da eutanásia, por exemplo, que é uma realidade na Holanda há décadas, e outros assuntos, que eu, portanto, vivi de 2000 a 2005. Muitas dessas alterações sociais não existiam ainda em Portugal, não é? O casamento de pessoas do mesmo género, o aborto tinha muito mais limitações do que tem hoje, e na Holanda tudo isso já estava resolvido há muito tempo. E lembro-me daqueles momentos que são epifanias, de estar a conversar com um amigo holandês muito conservador nessas matérias, como há pessoas muito conservadoras nessas matérias cá em Portugal, e eu estava a falar como é que era a relação dele, sendo muito conservador nessas matérias, de viver no seu estado, no seu país, e ser tão tolerado. E ele disse-me uma coisa que nunca mais me vou esquecer, que foi, não, eu sou conservador em relação às minhas opiniões, mas não acho que um país possa decidir em relação a outra forma de ser. Isto é incrível, se todos os conservadores do mundo fossem assim, o mundo era com certeza um lugar bastante melhor. Portanto, isto formou-me. Outra coisa foi Portugal, em 2000, parece-nos, são 20 anos, era um país muito menos aberto ao resto do mundo. Viviam cá muito poucas comunidades estrangeiras, ou de pessoas fora, não necessariamente estrangeiras, né? Algumas delas são portuguesas. Localizadamente, alguns ingleses em zonas muito pequenas, ou franceses, também depende da zona do país. E eu volto em 2005 e Portugal é verdadeiramente um país multicultural. Ou pelo menos as grandes cidades, o Porto, Lisboa, Braga, Espinho, Vila do Conde, cidades. Os próprios Esposende hoje em dia é uma cidade muito mais universal, com pessoas de muitos lados do mundo. Isso é ótimo, não é? Porque muda. Eu lembro-me de conhecer na Holanda o primeiro iraquiano que eu conheci na vida, não é? Sem ir ao Iraque. Indonésia, quando eu fui morar para a Holanda, Portugal não tinha relações diplomáticas com a Indonésia por causa da questão de Timor. Portanto, isto só pode acrescentar a uma pessoa e não diminuir. Exatamente. E o facto de teres expressado, sentido, pensado noutra língua durante muitos anos, fez-te quase um bilingue, digamos assim, isso terá alguma influência na forma como tu interpretas as palavras, dando-lhes novos sentidos? Sim, talvez. É uma coisa que eu tenho desde criança, esta desmontar a realidade e a língua também, não é? Porque a língua é a nossa maneira de transmitir a realidade e, portanto, estes duplos sentidos, acho que já fiz. Foi giro alargar a outras línguas, inclusivamente as línguas faladas. Pronto, e essas palavras criam imagens na tua cabeça, passá-las para tiras humorísticas é um processo espontâneo, imediato, ou tens que fazer uma triagem do tal lixo que surge na tua cabeça? Não, por acaso não faço. Isto é tudo muito espontâneo, até porque isto é um passatempo. Estas tiras é aquilo que eu faço para me divertir, depois tudo o resto faço apenas por dinheiro. Rádio, televisão, odeio fazer, faço mesmo só por dinheiro. Estou a brincar. Já fazia desenhos desde criança, não é? Eu odeio fazer ginástica. Hoje em dia já gosto. Mas quando era criança, odeio. Um dia cheguei a casa e disse, eu não vou mais fazer ginástica. Porque era muito desengonçado e então os colegas riam-se às vezes. Tinha que se trocar de roupa para ir fazer ginástica na escola.
E eu disse à minha mãe, não vou mais, e portanto vou chumbar por falta da ginástica. E a minha mãe arranjou um atestado médico falso, disse que eu tinha 200 cancros, não, cancros não foi, dizer que tinha um problema no coração, enfim, para evitar que eu chumbasse por falta, né? Mais uma coisa que ela teve que resolver do seu filho bastante problemático. Então, durante um ano, o que é que os professores de ginástica fizeram? Obrigavam-me a ir. Não fazia, porque tinha um problema no coração que toda a gente percebeu que era mentira, não é? Tinha que trocar de roupa e tinha de estar. Então apanhava bolas, foi tudo pior. Foi. Então havia assim um banco de corrida onde eu ficava a ver. Ora, ficava uma hora a ver os meus colegas saltar e a fazer coisas. E criei o meu primeiro boneco, que se chamava Júri, que era uma espécie de inseto, que dava pontuação, como se fossem os Jogos Olímpicos, dava pontuação ao que os meus colegas estavam a fazer, para grande irritação dos professores e também dos meus colegas. Depois, um bocadinho mais tarde, comecei a fazer tiro, talvez com 13, 14 anos, com o Filipe Melo, que agora é uma pessoa mesmo séria nas novelas gráficas. Como éramos colegas de carteira, fazíamos uma banda desenhada, portanto, aí também continuar essa história dos desenhos. O Facebook, quando apareceu, é 2009, mas pronto, as tiras foi mais ou menos em 2012 que comecei a fazer. As pessoas punham muito engraçadas, as pessoas começaram a ser muito engraçadas no Facebook no início, quem se lembra disso. Eu tinha uma coisa que era overheard, que era coisas que eu ouvia no metro, no café. E um dia pensei, vou fazer isto em desenho. E comecei a fazer um desenho que primeiro era um cão e uma galinha que falavam um com o outro. E depois há um dia que faço a criada mal criada, foi uma brincadeira com um amigo, e aí foi no dia a seguir, nesse fenómeno que são as redes sociais, a coisa começou a expandir e 2 meses depois aquilo era talvez não sei se não era mais seguida, mas das páginas mais seguidas. Fenómeno de culto. Foi mesmo, sim, há 10 anos atrás. E depois o resto foi, cansei-me da criada mal criada, fui fazendo outras personagens, e hoje em dia é um universo, como me disseram, que me fez rir bastante numa destas apresentações que temos estado a fazer, penso que em Braga, é uma espécie do universo da Marvel. Sim. A questão de criar as imagens e de as expores de imediato. E nesse sentido também te queria perguntar se te permites a liberdade de escrever e de desenhar aquilo que realmente pensas, ou sem receios de críticas ou censuras? Ou por vezes não penso nessas coisas. Não. Aliás, é um conselho que se dá a qualquer pessoa que esteja a fazer uma coisa criativa. Ter o público em mente, no sentido... Ou seja, sabe que se está a comunicar com alguém, não é? Quem faz qualquer coisa artística, um quadro, teatro, é sempre com os outros na cabeça. Mas uma coisa é ter a mensagem, não é? É uma coisa. Se pensa, será que as pessoas vão gostar, ou achar graça, no caso das tiras, ou de gostar deste quadro, ou gostar desta música, está tudo errado e vai sempre correr mal. Mesmo naqueles casos em que possas ter sido mais atacado ou criticado, isso só te mais alento, se calhar, para continuares a ser tu mesmo. Sim, o que interessa é nós acharmos graça, nós gostarmos. Exato. E depois, essas coisas ficam no mundo, e se as pessoas acham graça... como isto é um humor particular e é essa tal criação de universos, é fixe, essas coisas de quem reage mal, ajuda a depurar... o grupo de pessoas que me segue, é isso que eu acho fixe, que é pessoas que entendam a linguagem que eu estou a usar, as que não acham graça ou que não entendem, é fixe até que não se chateiem com aquilo. Porque aí estás a criar o teu nicho, não é? Tal e qual, sim, essa relação fixe com as pessoas. Em relação aos livros, sei que colecionas muitos livros, aflige-te a ideia de não teres tempo na vida toda para leres todos os livros que tens ou gostarias de ter? Não, acho que é uma coisa que toda a gente gosta de ler, tem tantos livros, não é? E tão pouco tempo. O que vai acontecendo quando somos mais novos, lemos muito, eu leio muito, mas vais-te especializando nas coisas que gostas de ler. Gosto muito de literatura do Sudoeste Asiático, por exemplo. Não é bem Sudoeste Asiático, mas Índia, Paquistão, Bangladesh, tem coisas incríveis. E tem poesia, Sri Lanka, não é? tem poesia coisas muito boas. Coisas claro que mesmo... tenho acesso a essas coisas em inglês, tanto os livros que estão traduzidos em inglês. Sri Lanka, tem tudo literaturas muito fixe. E vais-te especializando, portanto, se calhar não lês muita coisa. E tento, como fiz tradução durante muitos anos, custa-me muito ler literatura traduzida, porque é um bocadinho como quem é ator ou quem é realizador vai ver um filme e não acha graça nenhuma, está sempre a ver o trabalho. Não é? Sim, e tu sentiste o intérprete quando fazias tradução literária também? Ou evitavas ao máximo seres
deturpar não, alterar de alguma forma. Alterava muito. Às vezes é impossível não alterar, Sim. porque a nossa Eu alterava língua não é igual à língua de origem. Sim, e o que eu fazia era quase um jogo de interpretação, quase teatral, de se este tipo fosse português, como é que escreveria isto? Não é bem assim, porque isto, fosse português, envolve aqui uma carga cultural. Se este tipo tivesse escrito em português, como é que ele tinha escrito isso? Para que o resultado final fosse um livro em português, que a ideia é essa. E eu vejo que nem todos os tradutores fazem isto, mas também porque you get what you pay for. E se as pessoas são mal pagas e têm prazos pequenos, as traduções são lixo. Portanto, é assim que funciona. E, portanto, custa-me muito. E aproveito para ler as línguas que domino em termos de leitura. Francês, que leio bem, espanhol, que acho que os portugueses leem, o inglês, claro, alguma coisa de holandês e o japonês, que aprendi na universidade quando estive a fazer o curso de origami. Nós acreditamos. É. Lembras-te do primeiro livro? Lembras-te do primeiro livro que leste sozinho? Por ti? Quando aprendeste a ler? Lembro, sei bem qual é. Sim. Qual foi? Foi Os Lusíadas, que li de uma ponta à outra. Leste e decoraste. Decorei, porque sabia longas que passagens. Que idade é que tu tinhas? Oh, não sei dizer, 6, 7 é possível, sim. Imaginava sim. Mais 12 por aí. Não, era incrível. mesmo muito criança. E foi quando aprendi a ler, ou seja, eu entrei para a escola ainda com 5 anos. Que é que portanto, 6, 7, 8, por aí, quando as crianças sabem ler. Muito bem. Porque ouvia falar daquilo, então tirei e li tudo. Não percebi grande Exato, parte, a minha dúvida é essa. Quando é que tu aprendeste a tirar significado àquilo que decoraste e declamaste e gostavas, calhar, da sonoridade das palavras, do desafio de saber de cor os textos, mas se calhar só mais tarde é que conseguiste atribuir o significado. Sim, para uma criança. Claro, a maior parte das palavras não é a maior parte, mas não percebia muitas das palavras, mas fascinava-me. É muito, mesmo que não conheças as palavras, é uma escrita épica muito sonora, não é? Aquilo é lindo, aquelas palavras todas. E é bom de declamar, não é? É incrível, depois aquela ria, toda aquela forma, achava aquilo incrível. E foi por isso que me tornei, de facto, imperialista e acho que todos os países devem colonizar e escravizar. Mas, as letras. As letras, sim. Só mais tarde é que percebi que aquilo é uma grande mentira, é mais ou menos mais minhas biografias. Se bem que há ideias mais de humanidade, mais do sentimento, que continuam as mesmas, não é? Que são bonitas, não é? Da são poesia, lindas, do amor, sim. tudo isso. Eu amo o Camões, acho que o Camões eu e toda a gente, é assim o expoente máximo da língua portuguesa, tanto que é daquelas pessoas que dá nome à sua própria língua, que é fascinante. Como o Cervantes faz a Espanha, exatamente, faz a língua exatamente. castelhana. Ou Shakespeare com o inglês. Exatamente. Ou Madonna com o inglês americano, mas a língua de Madonna, não é? Sempre ouvi dizer isto. Mas gosto muito mais da lírica do que dos Lusíadas. Ele tem sonetos incríveis, lindos mesmo, lindos de morrer. E qual o livro, ou livros e autores que mais te influenciaram ou que mais amas ler? Sim, a Ana Maria Magalhães e Isabel Assad, mas foi muito importante para mim, Uma Aventura na Cidade. Mim também. Sim. Toda uma geração que adora Uma Aventura na Cidade. Tendo Uma Aventura na Cidade, quem lê compulsivamente como eu não pode dizer qual é o seu livro favorito, é muito difícil. Há um que eu viajo sempre comigo, e sobretudo quando vou para viagens mais longas, do Bruce Chatwin, que escrevia muito sobre viagens também, que se chama Anatomia da Errância em português, que é um livro precisamente sobre são histórias sobre algumas viagens que ele faz. Um dos meus livros favoritos, agora lembrando-me, né? Amanhã se me perguntasse eu lembrava-me de outro qualquer, né? Mas lembro-me da Passagem para a Índia, que me interessa muito, até mesmo em termos pessoais nas viagens, e queria explorar isso também quando começar a escrever coisas aos adultos, essa ponte que fazemos entre a Europa e o resto do mundo, como nós chamamos, a maior parte da população mundial, fascina-me muito. É um livro sobre a presença inglesa na Índia. Gosto muito. Forster, leiam. Escritores de viagens fantásticos. Temos o Paul Theroux, o John Steinbeck, também deves gostar, imagino. Quanto às personagens, os portugueses sempre foram a tua melhor fonte de inspiração e também te inspiras em pessoas reais que conheceste ao longo da tua vida? Sim, claro. Não temos onde ir buscar outra inspiração, não é? Mas eu acho que nenhuma das minhas personagens é uma pessoa que corresponde a uma pessoa igual àquelas personagens. São bocadinhos de muitas personagens, desde pessoas da minha família, a amigos, a pessoas que eu ouço, uma frase que eu ouço na rua,
Claro que está lá isso tudo naquelas pessoas. Agora, a minha psicanalista não é Sim, a e a tua Juliana avó é uma Saavedra. avó como a deste livro? A Celeste, não, coitadinha. Drogava-se imenso, como todas as nossas avós, mas era com lornins. Eu acho que todas as avós viviam a partir dos 50 anos, viviam encharcadas em... Depois havia a avó Xanax, a avó Valium, a minha era lornin. Ao ouvir a tua rúbrica, Vamos Todos Morrer, eu sinto por vezes, em partes da rúbrica, algum enternecimento pelas figuras históricas que escolhes para retratar, na tua voz, nota-se, e mesmo nas frases que pronuncias. Tu procuras, quando fazes estas rúbricas, realçar as fragilidades das pessoas que as tornam humanas, mesmo que sejam más ou tenham passado para a história como péssimas pessoas ou péssimas figuras. Vais sempre buscar o lado humano, tens essa preocupação. Criar alguma ligação de alguma forma com Sim, elas. claro. Acho que ali são duas dimensões das pessoas, não é? É os grandes feitos que elas fazem e que fazem com que elas sejam lembradas, com que sejam imortais nesse sentido, não é? Porque é curioso, vamos todos morrer, mas estamos a falar de pessoas que de facto não morrem. Eu acho que o melhor exemplo que eu costumo dar é o Platão, que viveu há 2500 anos atrás e que é um best-seller. E as editoras andam sempre a tentar arranjar o próximo Platão, porque lhes garante, pelo menos, que durante 2500 anos vai correr mais ou menos bem. E isso é extraordinário. Não se pode dizer que o Platão morreu, de facto não morreu, não é? Morreu ele, a pessoa. E depois por trás disto tudo, perceber que era, e que torna ainda mais extraordinário, que era o Platão, com certeza que ia à casa de banho, se calhar olhava para o papel higiênico antes de puxar o autocolismo, porque se calhar não, porque não existia de facto autocolismo quando ele viveu. Cheirava mal da boca de manhã, portanto era uma pessoa tal e qual como nós, e eu não cheiro mal da boca de manhã, como algumas pessoas. E isto torna ainda mais extraordinário o que essas pessoas fez. E sim, algumas pessoas comovem-me, e comovem-me a dualidade. Pessoas que tiveram a hipótese de fazer grandes coisas e que usaram esse poder para fazer coisas que não são fixes, não é? Então, os reis malvados, essas figuras, um líder militar mau, e pessoas que, contra todas as possibilidades do mundo, com tudo contra elas, não só fizeram qualquer coisa por si, como usaram depois esse poder para fazer coisas pelos outros. Claro que isso é comovente para toda a gente, acho eu. Lá está. Tu se calhar também teres vindo noutro país, também te fez valorizar mais esta necessidade de não deixar morrer a história, que faz parte de nós. Sim, é muito importante. Porque é engraçado. Agora, se calhar até me vou comover a contar. Nós, em Portugal, estamos muito longe da Segunda Guerra Mundial. Os nossos avós lembram-se dela acontecer, quase até por notícias. Houve alguma tensão económica, havia algum racionamento a uma certa altura, mas não é uma realidade. Não é. Quando vives no centro da Europa, foi uma realidade muito sentida. A Holanda esteve ocupada, a família real viveu no Canadá, por ser que tem essa relação, e de facto a cidade de Roterdão foi bombardeada por fogo amigo, pela Força Aérea Canadiana, que não tem graça nenhuma, não percebeu que não era já a Alemanha, aquela faixa de... Aquela região. Mas eles depois foram jantar e... portanto, esteve ocupada, os alemães trataram francamente mal os holandeses e houve muita fome nos últimos anos da guerra, e tenho muitos amigos que se lembravam dos avós contarem, e famosamente as pessoas comiam bolbos de tulipa, era a única coisa que tinham para comer durante aqueles invernos de 40, dos finais de 44, 45, portanto, já não chegou o inverno de 45. 43, 44. Sim, acabou em maio. Sim. E há um dia, e há de facto todos os anos, são 2 dias seguidos, o dia da libertação e no dia a seguir comemora-se o dia dos caídos pela pátria, portanto, das pessoas que morreram durante a guerra. Há 3 minutos de silêncio em que o país para, estejas onde estiveres, podes estar no McDonald's, as pessoas param, parada, 3 minutos. E todos os anos, a rainha, agora já não é a rainha, é o rei, atravessa uma praça em Amsterdão e põe um monumento. Quem já conhece Amsterdão, o Dam, aquela, não posso dizer palavrões, não é? Em forma de fálica. Mas também temos ao cimo do Parque Duarte VII. Tal e qual, do cotileiro. E ela põe uma rua de flores, não há discursos, não há absolutamente nada, e é assim. E há um dia que eu estou a voltar do sul da Holanda, talvez foi das experiências mais intensas da minha vida, se calhar vou começar a chorar, mas eu também não tenho os remédios. E estou a voltar do sul da Holanda de comboio,
não tinha lembrado que era aquele dia, não é? E aquilo é por volta, imagina, das 5 ou 6 da tarde que fazem esses 3 minutos de silêncio. E estava a voltar, e o comboio estava mesmo a chegar à estação central, em Amsterdão, ao fim de 2 horas de viagem, vinha do sul da Holanda, e aquilo de comboio para numa curva, eu já via a estação central para ir para casa, e o comboio para completamente, disse o que aconteceu agora, e há um anúncio, um aviso do condutor em holandês, mas que eu percebi, claro, que dizia: vamos agora parar durante 3 minutos para fazer o silêncio. E eu olhei para a estação central e pensei, foi desta estação de comboios e destas linhas que saíram milhares e milhares de judeus para ser mortos nos campos de concentração. E aquilo tocou-me profundamente. E comecei a chorar. E estava uma velha, que deve ter assistido a essas coisas todas, começou a chorar. Foi péssimo. E sentes que estás a dar o teu contributo para a divulgação da história num país em que, a partir um país não, acho que numa sociedade em geral, em que a história é vista como uma coisa chata, sobretudo pelas gerações mais novas, já tiveste um feedback positivo nesse aspecto, sim. Que as pessoas olham, estou a gostar de aprender história desta maneira? Sim, tenho, claro que tenho, isso é que me faz continuar, não é? Mas de miúdos, que eu não tinha essa percepção quando comecei, mas de facto, o horário das 8h30, muitos miúdos estão a ir para a escola no carro. E, portanto, ouvem o Vamos Todos Morrer. É muito popular entre as crianças. E depois tem, assim, histórias particulares. Lembro-me, o ano passado, na Feira do Livro, um tipo de 30 e tal anos dizia que nunca tinha lido um livro até ao fim e que tinha lido o meu... E ficas a pensar, já fiz alguma... Já pode-me cair um raio aqui em cima. E histórias, assim, muito deste tipo de... Portanto, ficas a achar... A ideia era mesmo essa. Agora, com o caveat que não sou historiador, portanto... É um bocadinho mais biografias, metade daquilo que eu digo na rádio é mentira, provavelmente. Eu não notei mentiras nas tuas rúbricas, eu não noto mentiras, noto várias formas de contar. E não me parece que incluas mentiras. Quer dizer, não, porque investigo bastante. Sim. Agora, sempre, a história é uma ciência e, portanto, não sou historiador. Sim, não é? Exato, mas consegues. E vou só voltar um bocadinho atrás, que eu não te cheguei a perguntar. Vamos voltar aqui para a lista da tua vida. Tens alguma personagem favorita das que estão incluídas neste livro? Sim, vai variando, claro. Não é uma só. Varia. Agora, gosto muito da Juliana Saavedra, não é? E sei pelas coisas que me vão dizendo que talvez seja das mais populares entre as pessoas que me seguem e que gostam do meu trabalho. Sei lá, ela é tão fixe e cabra e má. Estavas a dizer um dia, há pouco dizias, um dia quando eu escrevi livros a sério, estas várias formas de expressão nas quais tens trabalhado enquanto ator, até de certa forma dramaturgo, não é? Criador de cartoons ou tiras humorísticas, as rúbricas na rádio. Isto são passos para concretizar esta tua missão de tornar-te escritor? Sim, são o contrário. São pedras no meu caminho de tornar escritor. Porque é aquilo que eu tenho a certeza que quero ser quando desde criança. É a minha maneira mais natural de comunicar com o mundo. Essa tal vontade que as pessoas que fazem coisas públicas têm de comunicar com o mundo. E depois tive a sorte de todas essas coisas que acabaste de dizer, têm sido coisas que eu sempre gostei de experimentar, ver como é que funciona. Adorava trabalhar um dia no McDonald's. Adorava trabalhar um dia numa agência funerária, guiar um táxi, nem sequer tenho carta, mas adorava. Acho que a maior parte dos taxistas também não tem. Americanos que fazem isso. Sim. E tal e qual. Ser preso um dia, talvez até 10 anos, só para ver como é que é a situação. E portanto, aceito essas coisas e descubro paixões. A rádio é uma paixão enorme. A televisão talvez nem por isso, é uma experiência engraçada. Os cartoons é muito divertido. O teatro é muito giro. Como ator tenho feito coisas, mas progressivamente quero fazer esse processo de começar a escrever, e tenho escrito para teatro alguma coisa. Para o ano vamos ter mais novidades nesse aspecto, mas quero finalmente publicar o primeiro. Publicar, quer dizer que já está escrito? Já, sim, tenho muita coisa escrita, porque escrevo desde criança. Queres revelar alguma coisa de como vai ser esse livro? A temática, o género? Ficção. E é não sei como é que se chama aquele género. Fake memoir. Sabe? Fake memoir. Vou apontar isto. Como se fosse uma autobiografia ficcional. Tal e qual. Nunca somos só uma coisa nesta vida, mas se um dia fores escrito, sobretudo como escritor, vais sentir-te feliz com isso? Claro que sim. Se puserem uma rua daqui a muitos anos, gostava que aparecesse... Por acaso é mentira, o que eu gostava que aparecesse o Gago Coutinho
tem em Lisboa uma avenida que vai dar ao aeroporto que diz grande sábio e pioneiro da aviação. É isto que eu queria ter debaixo do meu nome numa placa. Grande sábio e pioneiro da aviação. O sorriso e o riso são as melhores formas de lidarmos com o sofrimento que a vida nos causa, inevitavelmente. Sim, talvez até a única. Acho que sim. Pronto. E tu vais continuar nessa tonalidade do bom humor para te expressares, não é? Sim, acho que também não sei viver de outra forma. maneira. Sim. Obrigado Obrigado por esta conversa. Sou bola que envolveu o Holocausto. Mas se calhar não era essa a tua ideia, peço imensa desculpa. Não, foi ótimo termos conversado. E pronto, já sabem, há muito lixo deste para descobrir no novo livro do Hugo van der Ding. Convido-vos a espreitarem e falaremos mais tarde, um dia, sobre novas coisas. Sim, mais tarde, tínhamos sobre combinado. um novo livro para o ano. Até já. Obrigada. Obrigada. Obrigado.